Bom dia. Começo o dia de hoje compartilhando com vocês uma palavra do livro das Lamentações, no capítulo 1. Eu vou ler o trecho para vocês. Vou ler do versículo 1 ao versículo 11 e depois eu vou ler o versículo 18. Começa assim. A humilhação de Jerusalém, os pecados e as aflições do seu povo é o título do livro, do capítulo. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa? Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Continuamente chora de noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console. Entre todos os seus amadores, todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornando-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações. Não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes. E a mesma tem amargura. Ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu, por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos vêm em cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como corços, que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera dos tempos antigos. Quando caía o seu povo na mão do adversário e ela não tinha quem a socorresse, os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou atrás. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois viu entrar no seu santuário as nações, acerca das quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. E lá no verso 18, justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. Então, aqui no primeiro capítulo do livro de Lamentações, a gente consegue ver o desespero, o choro, as lágrimas de um povo. Um povo que está sendo atacado, que está sozinho, como diz lá no primeiro verso. Como se acha solitária aquela cidade diante tão populosa? Continuamente chora de noite. E não há quem a console. É realmente são realmente versículos bem tristes, né? Quando a gente começa a ler e vê que realmente a situação ali não tá boa, não. Só que é interessante quando a gente vai lá no verso 18 e lê a declaração de que tudo isso que está acontecendo é por causa de uma coisa, por ele ter se rebelado, porque o Senhor é justo. O povo
resolveu não obedecer. E é isso que esse capítulo está dizendo, é isso que nos aguarda quando a gente sai dos caminhos de Deus. É choro, é não ter descanso, é tristeza, é amargura, como está lá no capítulo 4, dizendo que os caminhos de Sião pranteiam. Pois é. Aqui diz que o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações e os seus filhinhos vêm em cativeiro. Quando a gente desobedece, a gente sabe que no futuro a gente vai colher o que a gente plantou. E desobedecer é andar para longe de Deus. Se a gente anda para longe de Deus, a gente chega mais perto do nosso adversário, que está à espreita, só querendo uma brechinha para entrar na nossa vida. Só que o problema, como o que está dizendo aqui, é que não é só a gente que se machuca nesse processo. As nossas gerações também são atingidas. Aqui, por causa do pecado das pessoas, até os filhos, a nova geração que estava se formando, foi para cativeiro, foi viver uma situação que não havia necessidade. Mas, por desejos egoístas muitas vezes e atitudes sem pensar, a gente coloca não só o nosso futuro a perder, mas até dos nossos filhos. Muitas vezes por agir por orgulho. Não é só quem quer fazer bobagem, que não pensa na vida. Às vezes, pessoas certas, que tentam ser justas, mas por orgulho desobedecem. Não tratam com humildade. Às vezes a gente tem dificuldade até de perdoar o erro do outro, né? Mas a gente também esquece que a gente também erra. A gente não pode esquecer que a gente erra. A gente não pode esquecer que a gente não é nada sem Deus. Quando Deus nos pede obediência, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. No verso 8, diz que Jerusalém pecou gravemente e por isso ficou instável. E aqueles que a honravam agora a desprezam. Talvez hoje você passe uma situação em que aqueles que antes te olhavam com bons olhos não olhem mais. Talvez hoje pessoas que estavam ao seu lado não estejam mais. E a mensagem que eu tenho para você hoje é: coloca a mão na consciência. Será que isso foi porque a outra pessoa é ruim? Ou porque as outras pessoas... Ou será que isso é tratamento de Deus na sua vida? Para você entender que você estava honrando aquilo que não era para ser honrado. Você estava dando importância àquilo que não era para ter sido dado importância. A importância deve ser dada ao Senhor e ao serviço de Deus. E quando eu falo serviço de Deus, eu não estou falando de igreja apenas. É importante a gente ir à igreja, viver em comunidade, sim. Ir ao templo, louvar a Deus, cultuar o nosso Deus. Mas é importante estar a serviço dele em todos os momentos, em qualquer circunstância. É preciso estar disposto a ajudar, disposto a consolar e a compreender, a não julgar, principalmente. Reconheça. Reconheça que o Senhor é justo e que nem todas as lutas que vêm para a sua vida são obras do inimigo sendo injusto com você. Muitas você colhe porque plantou em determinados momentos, porque agiu conforme a sua própria vontade e não de acordo com a vontade de Deus. E geralmente a gente sabe, né? Quando a gente está agindo da forma que Deus não quer que a gente aja. Mas por motivos diversos que eu não faço ideia, mas cada um de nós sabe quando passa por essa situação, a gente opta pelo mais fácil, que é se render ao que não agrada a Deus. Então que nessa manhã você possa fazer uma avaliação da sua vida, dos teus feitos, daquilo que foi bom e ruim.
Agradeça a Deus por Ele ser justo e peça a Ele que as adversidades te ensinem a honrar e a enxergar cada vez mais esse Deus maravilhoso na sua vida. Que as dificuldades que você passa hoje sirvam para te aproximar de Deus e te impedir de cometer os mesmos erros. Para que você não chore mais, para que você não experimente a desolação, para que você não tenha amargura. Ah, quer dizer que se eu obedecer a Deus eu não vou mais chorar, eu não vou ter mais dificuldade? Não, não quer dizer isso. A vida está aí e a vida é difícil. Existem muitas injustiças. Mas se você obedecer, você não vai trazer injustiça para tua casa. Você não vai trazer injustiça para os seus queridos. Você vai ser alicerce para sustentar a sua família se você obedecer. Se você obedecer e o mal sobrevier sobre a sua vida, tenha certeza que Deus vai estar contigo para te livrar e não te deixar perecer. Mas se você desobedece e o mal vem por conta disso, aí Deus permite que a lição seja dada para que você aprenda e não erre mais. Tudo porque o Senhor é um pai que ama. E aquele pai que ama, ele corrige o seu filho. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que Deus toque a nossa mente e o nosso coração. E possa nos moldar para que sejamos aquelas pessoas que vivem da forma que agrada a Ele. Que Ele te faça prosperar, tu e tua família. E que a tua casa sirva sempre ao Senhor. Deus te abençoe. Amém.